Vamos então continuar aqui a falar das manifestações, né? No caso aqui da indústria cultural, da massificação. E um fato social expressivo dessa descontextualização, né, da informação é que as notícias não, né, são cada vez menores. Linhas, etiquetas, apenas rotulamos, não analisamos. Os comentários na internet são, em sua maioria, fora do contexto e sem fundamento por essa mesma razão. E aí acho que o grande fenômeno, né, hoje é o WhatsApp, que faz esse papel, né? Muitas vezes se passa uma informação muito breve, né? E aí se julga. Aqui temos uma tirinha, né? Então, já teve época que a televisão, né? Se bem que ela ainda influencia, né? Ainda tem um grande poder de influência, né? Teve uma época que ela monopolizava esse poder de influência, né? Bem, use, compre, beba, coma, prove, né? O que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos, né? Então aí entra a importância, né, de nós termos uma educação de qualidade, né? Então, a gente vê nessa era dessas aulas, né, a gente fica se perguntando, né, quantos alunos estão assistindo os vídeos de aula, né? O aluno está tendo a oportunidade de questionar e muitas vezes ele não está participando, não está estudando. Bem, não significa que sejamos bobos, né? O fato acontece porque às vezes faz uma leitura inadvertida, crendo na imparcialidade de quem reporta a informação, né? Então, a crença que há uma imparcialidade. Nem os positivistas, que acreditavam que os dados empíricos eram incontestáveis, deixavam isso passar sem questionamento. Quando tomamos dados, prega o positivismo. Devemos verificar a qualidade da fonte, como construíram-se os dados. Os valores sociais mudam com o tempo e, por isso mesmo, a fonte de informação deve ser situada no tempo para ser corretamente interpretada, né? Então, aqui a parte mais importante, eu acho que nós podemos destacar aqui é que a gente não é bobo, né? A gente todo mundo é bobo, ingênuo, né? É que as coisas acontecem que dá a impressão de ser imparcial, né? Mas a gente acaba se envolvendo, né? E aqui um exemplo clássico é o Dia dos Namorados, né? Então, na maior parte do mundo, ou em todo o mundo, né, menos no Brasil, se comemora o Dia dos Namorados no dia 14 de fevereiro. Aí tem toda uma história, né? São Valentim, né, que foi na época lá do Império Romano, é, era preciso mandar soldados para a guerra, e aí São Valentim desobedeceu às autoridades romanas, né? Porque se o soldado fosse casar, ele não ia para a guerra, né? Ele tinha uma desculpa para não ir para a guerra. Então, os romanos proibiram casamentos, né, de soldados, e São Valentim promovia esses casamentos, né? Aí ele acabou sendo preso, ele acabou se apaixonando pela filha do carcereiro, né? Ele mandava cartas para ela. Então existe toda uma história de São Valentim, né? E no Brasil, na época uma cidade muito conservadora, né? Até hoje, né, se diz conservadora, é, havia uma resistência para criar o Dia dos Namorados. Até que um publicitário, né, fez todo um jogo de propaganda, e aí acabaram escolhendo o dia 12 de junho, né, dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, né, para o, comemorar aí, né, o dia dos namorados. É, Então, é uma data aí que foi criada com objetivos comerciais na época, né? Não era por causa do Santo Antônio.
né? Não tem relação, né? Não com o dia, mas com o santo, né? O objetivo, então, é que em junho as vendas eram muito fracas, no mês de junho, né? Em maio nós temos o Dia das Mães, lá em agosto nós temos o Dia dos Pais. E aí em junho, então, criou-se essa data com objetivo comercial. Bem, há um dizer popular que afirma, né? Papel e internet aceitam qualquer coisa. Certamente no papel e na internet é possível escrever qualquer coisa sem que a veracidade do que foi escrito seja contestada, né? O que se chama de entrelinha é essa parte do discurso que não é dita, que está implícita, subjacente e que se tenta evidenciar para tomar uma posição adequada frente à informação, né? Então, a gente vê muito isso em épocas de campanha, né, eleitoral. A gente vê isso nas redes sociais agora, né, que está na moda. Então, repare o desenho ali do lado, né? Nós podíamos já atualizar essa figura, né? Em vez de estar segurando um jornal, ele podia estar digitando aí alguma coisa, né? Tá na frente de um notebook, de um celular, né? Atualizar essa imagem aqui, né? Bem, então pode-se dizer ainda que a definição do que é ainda que a definição do que é e do que não é cultura passa pelo arbítrio de quem vincula a informação, né? Então a cultura ela está inserida no nosso dia a dia, ela está inserida no nosso jeito de ser, né? Em tudo, né? Ela faz parte do nosso modo de vida, né? Porque determinados eventos aparecem e outros nem sequer são mencionados, né? Então fica essa questão, né? A mídia, né? As redes sociais, a televisão, tudo faz uma seleção, né? E aí, de novo, né? Já foi comentado em outras partes, né? O exemplo clássico aí do BBB, né? Vamos dar uma espiadinha, né? Bem, então, o filósofo, escritor, estudioso do tema Fabiano de Abreu, né, aponta que a vida nas redes se assemelha a uma encenação, né, onde a ostentação e a venda de uma vida perfeita leva à manipulação de consumo e massificação das escolhas dos usuários, né? As redes sociais engoliram de vez a mídia televisiva e a tendência é que engula as pessoas também, em especial pela característica de controle e influência, onde modas temporárias de vestimenta, consumo e comportamento se tornam referência mundial rapidamente, né? Então analisa aí um filósofo. Então, essa análise, né, vem de encontro à nossa aula, e vamos tentar achar um exemplo simples que isso aconteceu antes das redes sociais, ainda na época da televisão, das revistas, né? As revistas que faziam muito sucesso, né? O pessoal assinava as revistas, né, para receber em casa e tal. Ah, a, a, as modelos, né, que eram magras, né? Daí muitas meninas queriam ser iguais às modelos, né? Algumas até literalmente passavam fome, né? Ou vomitavam a comida, né? Então, assim, é um exemplo, né, do que até hoje, né, quantas meninas se estão obesas, né, elas entram em depressão, alguma coisa assim. Hoje, o que está muito na moda é a questão da academia, né, academia, manter o corpo perfeito e tal. Então, e as redes sociais hoje, né, elas têm um papel muito grande de influenciar, né. A gente muitas vezes vê o outro, né, todo ali feliz, radiante, né, e muitas vezes as pessoas querem imitar, querem ser igual. Em certo sentido, essa pregação ideológica visa a legitimar uma ordem social, divulga ideias e valores que, se não forem contextualizados, levam a pessoa a pensar e agir como alguém deseja.
É por isso que a leitura é difícil e desencorajada. É por isso que esse texto não vai ao ponto sem atualizar o contexto histórico, o lugar do discurso. É por isso que o professor tem que mediar a história, né? Então, o risco, né, que nós temos de... aliás, o risco não, é o que está acontecendo hoje, né, no Brasil principalmente, né? Muitas pessoas criticam a grande mídia. Em parte elas têm razão. Mas, se você se prender somente às redes sociais, você corre o risco de ter uma informação ideológica distorcida, né? O ideal seria nós buscarmos várias fontes, né? E aí entra a escola, entra o professor, entra a grande mídia, entra a rede social, entra tudo, né? O certo seria nós estar garimpando, contextualizando as informações, né? Antes de passar qualquer informação para frente, busque uma segunda, uma terceira, né? É como se assim que os alunos deveriam fazer os trabalhos de sala de aula, né? Sempre procurar uma, duas, três, quatro fontes. E aí sim, contextualizar, e aí você tem um julgamento, né?